Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso Café Geopolítico, o quadro de geopolítica aqui do nosso canal. E hoje eu quero falar com vocês sobre a memorável entrevista que o Vladimir Putin, presidente da Rússia, concedeu ao jornalista de direita norte-americano Tucker Carlson. Essa entrevista, ela vai marcar a época, sem dúvida, né? É a segunda grande entrevista que o Putin concede. Ela já teve quase 1 bilhão de visualizações no YouTube. Então, por isso, nós vamos gravar esse vídeo comentando essa entrevista. Não é a primeira grande entrevista dada pelo Putin. Tá? Houve uma primeira entrevista que o Putin deu para o Oliver Stone, que foi publicada neste livro e que também tem o documentário. Eu vou gravar um vídeo nos próximos dias comentando essa entrevista dada pelo Putin ao Oliver Stone. Uma diferença grande dessas duas entrevistas, além da época em que entrevistas foram dadas, uma é pré a guerra da Ucrânia, a outra é agora no momento da guerra da Ucrânia, é o próprio entrevistador, né? O Oliver Stone é um entrevistador muito melhor do que o Tucker Carlson, tá? Isso certamente, tá bom? Mas ambas as entrevistas são extraordinárias, em grande parte para se conhecer as ideias e esta figura que é o Putin. Logicamente que nas entrevistas do Oliver Stone a gente conhece muito mais sobre o Putin porque ele fala dele desde a infância. Enquanto a entrevista do Tucker Carlson esteve em volta da questão da Ucrânia. Bom, eu fiz anotações da entrevista, então vou seguir aqui as minhas anotações para conversar com vocês de modo geral sobre a entrevista. Bom, primeira parte da entrevista, digamos assim, se a entrevista tem cerca de 2 horas, então vamos colocar aí que 1/8 dela, mais ou menos, nos primeiros 20 minutos inicial, foram dedicadas exclusivamente à história da Rússia e da Ucrânia. Então, o Putin diz a sua visão sobre a Ucrânia, tá? Da Constituição do Estado Russo, que sim nasce onde hoje é Kiev, ou Kiev, e vai se deslocando cada vez mais para o norte até se consolidar em torno de Moscou, tá? E aí ele vai falar de todo o desenvolvimento, vai falar do Império Lituano, vai falar das guerras com os suecos, até a consolidação do Estado Russo, vai chegar no Império Czarista, depois ele vai dando continuidade a essa história, passando pelo período soviético. Tudo isso, para o Putin, ele faz essa longa história para convencer quem está assistindo a entrevista que a Ucrânia é um estado artificial, que a Ucrânia seria um estado artificial, que ela não seria um estado, né, digamos assim, natural. Ela seria um estado concebido artificialmente. Ele vai falar que há partes da Hungria, da Romênia e da Polônia na Ucrânia, além de partes da Rússia, que ela seria um estado artificial, né? Logicamente que quando a gente assiste essa parte, tá? E a intenção nossa aqui do canal, tá? Não é analisar a entrevista do Putin, mas não é fazer como alguns canais naturalmente fazem, pegar, balizar tudo que o Putin fala como verdade, né? Mas a intenção aí é fazer essa análise. Então a gente tem que ter em mente que esta é o lado da história contado pelo Putin, tá? E que aí a gente precisaria desenvolver, né, uma outra história aí, ver um lado da história aí contada pelos ucranianos. Logicamente que os fatos históricos que ele coloca ali, né, são muitos verdadeiros.
Por exemplo, o caso da Crimeia. O caso da Crimeia, realmente a Crimeia não fazia parte da Ucrânia até 1954, quando ela foi entregue para a República Socialista da Ucrânia. Passou a conceber, e a Crimeia sempre foi uma região de 100% da população russa. Inclusive, houve a Guerra da Crimeia ali, envolvendo aquela região. E a Crimeia, etnicamente, é russa. A região onde hoje são as províncias de Lugansk e Donetsk também, etnicamente, são províncias com russas, né? De etnia majoritariamente russa. Então, todas essas questões ali que o Putin está dizendo realmente ocorrem, né? Você realmente ali tem regiões da Ucrânia onde a população é etnicamente russa. Mas isso não significa que não existe uma nacionalidade ucraniana, como ele tenta a todo tempo dizer que não existe uma nacionalidade ucraniana, que os ucranianos não seriam uma nacionalidade artificial. Até porque todas as nacionalidades, elas são construídas, tá? A partir da nossa identificação. Não à toa que todos os países a gente tem símbolos nacionais, hino, datas comemorativas que vão construindo esse sentimento de nacionalidade em nós. Tá? Então, e o Putin tenta desconsiderar a existência de uma nacionalidade ucraniana. Que é basicamente o que ele faz nesse início de história. Bom, aí ele chega na época moderna, ali nos anos 90, né? Ele vai falar da dissolução da União Soviética, e uma das coisas que ele vai falar é que havia, com a dissolução da União Soviética, um compromisso da OTAN de não se expandir até as fronteiras da Rússia. Que a OTAN teria tido esse compromisso. Realmente houve este compromisso, esses acordos que a OTAN realmente nunca cumpriu, porque logo após a dissolução da União Soviética e do Pacto de Varsóvia, vários daqueles países que estavam ali na região de influência russa, né, começaram a pedir para entrar para a OTAN, e a OTAN foi aceitando. Em grande parte porque esses países se sentiam ameaçados pela expansão russa. Tá? Porque, apesar de na primeira parte da entrevista o Putin trabalhar com toda aquela questão da formação da Rússia e tudo mais, não sejamos ingênuos, tá? Nós estamos falando da formação de impérios ali, então ali sempre houve, tá? Muitas guerras, muitas disputas políticas, tá? E sempre houve ali nações, principalmente ali na Europa Oriental mais fracas, que ficavam ali sujeitas à ocupação, a guerras, etc., dos impérios do seu entorno. Você teve impérios multiétnicos, como o Império Austro-Húngaro, impérios se expandindo de base turco-otomana, né, como o Império Otomano. Você teve o Império Lituano, né? Você teve um determinado momento que o Império Sueco ali teve muito poder. Você tem o Império Russo, né? Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, o Putin em um determinado momento fala ali perto do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, mas na Segunda Guerra Mundial, e isso não está ali na entrevista, em determinado momento a Rússia se alinha, a União Soviética se alinha com a Alemanha para ocupar metade da Polônia. Ele cita um fato histórico de que os soviéticos teriam pedido para passar pelo território da Polônia para poder ajudar os tchecoslovacos na invasão do Hitler à Tchecoslováquia, e que os poloneses não teriam deixado. Mas em grande parte os poloneses não deixaram realmente porque eles tinham medo dos russos. Tanto é que os russos depois vão assinar um tratado de paz de não agressão, na verdade, não nem de paz, de não agressão, com os nazistas, né? Os soviéticos vão assinar esse tratado, e no início da Segunda Guerra Mundial eles dividem a Polônia ao meio. Metade da Polônia, a metade ocidental foi ocupada pelo Hitler, mas a metade oriental foi ocupada pelo Stalin. Então aqueles países sempre tiveram muito medo da ocupação russa, né? E aí ele vai
falar em determinado momento que as repúblicas soviéticas sempre puderam se separar da União Soviética da Rússia, caso queiram, que estava na Constituição. Olha, eu até considero que pode estar na Constituição, tá? Mas isso não significa que bastava você fazer um plebiscito ali e e uma e uma dessas repúblicas podia se separar assim, sem nenhuma consequência, né? Afinal de contas, a própria Tchecoslováquia, durante lá, que nem sequer era da União Soviética, quando tentou uma revolução, né, foi invadida. Então não era tão simples assim como o Putin diz, né, que bastava, se a Ucrânia quisesse na época da União Soviética ter separado do restante da União Soviética, poderia ter separado. Olha, isso é também, né, de muitas formas diferentes, e é falar para a ingenuidade de quem entende um pouco de como funciona a política real. Não é assim, né? Nenhum estado se separa da nação sem simplesmente amanhã eu quero separar. Nem nos Estados Unidos isso ocorre. Os Estados Unidos teve uma guerra civil porque os estados queriam ser estados confederados. E hoje, no momento que a gente grava essa entrevista, tem toda aquela história, né, do Texas, por que o Texas poderia querer se separar dos Estados Unidos. Acho que os Texas realmente decretassem a independência dos Estados Unidos, a separação ia ser pacífica? Lógico que não iria ser, né? Então, isso não, essa questão de, eu quero separar, eu me separo, sem guerra, sem nenhum problema, isso não existe, tá bom? Até aqui no Brasil, quando o Brasil se separou de Portugal e o imperador era filho do imperador de Portugal, teve guerra, né? Então isso realmente não existe. Bom, ele vai falar que as arestas ali com a OTAN ficaram pior, né? A guerra ficou justamente durante a guerra da Iugoslávia, porque durante a guerra da Iugoslávia o os russos, né, se colocaram ao lado dos seus aliados tradicionais, que eram os sérvios, contra os croatas e os bósnios herzegovinos muçulmanos e croatas, né? Então, e aí você estendeu ali todo aquele conflito que perpassou todos os anos 90, né? E que eu, por exemplo, na época acompanhei pelos jornais, ainda garoto, né, adolescente, acompanhei ali pelos jornais todo aquele conflito. Eu lembro que o cerco a Sarajevo era algo que estava diariamente nos jornais, o cerco do sérvio, até que a OTAN interviu. E como a OTAN interviu ali contra os sérvios, que tinha uma grande vantagem no início, chegaram a ter a República Sérvia da Caragina, né, e a República Sérvia da Bósnia, e chegaram a ter um domínio ali, tudo, mas com a intervenção da OTAN eles perderam território, tiveram que aceitar um tratado de paz e a Iugoslávia se dissolveu completamente. Bom, e aí ele vai dizer que na época a Rússia apelava para a Carta das Nações Unidas, mas que agora, quando ele apela para a Carta das Nações Unidas, aí dizem que mas diziam que a Carta das Nações Unidas estava ultrapassada, e agora voltam a dizer que a Carta das Nações Unidas não está ultrapassada, quando é a Rússia que diz que ela está ultrapassada, né? Em determinado momento também ele cita que teve uma conversa com o Clinton, já quando ele era presidente, ali no começo dos anos 2000, para a possibilidade da Rússia entrar na OTAN. Bom, gente, sejamos sinceros, né? Se a Rússia fosse entrar na OTAN, nem haveria necessidade de existir uma OTAN. Porque, assim, às vezes o presidente norte-americano pode até falar, porque precisamos construir um escudo de mísseis para nos defender de possíveis mísseis do Irã. Mas nós sabemos que a verdadeira finalidade da OTAN é conter a Rússia, né? Vocês podem até falar assim, mas e a China também? A China está distante ali daquele território. Lógico que uma vez que a aliança já existe, sirva também, mas a finalidade primeiro da aliança é realmente a Rússia, tá? Sem dúvida que é realmente a Rússia. Então, se eles aceitassem, né, a Rússia entrar na OTAN, não precisaria mais de OTAN. E como disse, boa parte dos estados
dali do entorno, Lituânia, Letônia, Estônia, né, entraram justamente para a OTAN com medo do imperialismo russo. E eu sei que existe muita gente hoje que diz que não existe um imperialismo russo, né? Mas a Rússia tem sim uma história de expansão em torno dela, né? E dizer isso, né, e uma história de influência do seu território, dela sobre os demais países. E dizer isso é uma coisa, para quem estuda geopolítica sem querer ser torcedor, né, seja dos Estados Unidos ou da Rússia, é a coisa mais básica. Assim como os Estados Unidos tem a doutrina Monroe e tem uma influência grande sobre a América Latina. Eles falam que a América é o quintal deles, a América para os americanos, os russos também no seu entorno, a China também no seu entorno. Agora a China tá ali inclusive com problemas ali com as Filipinas, porque tem umas ilhas ali na fronteira entre os dois países que os chineses chegam lá e dizem que que a ilha é deles, né? Toda a grande potência, ela acaba tendo uma área de seu entorno que ela julga que ali é da sua influência é uma disputa, né? Por exemplo, o Brasil. Se o Brasil vai se consolidando como uma potência regional, uma hora ou outra o Brasil vai entrar em atritos com os Estados Unidos, que consideram o continente americano como naturalmente o seu quintal. Isso é da geopolítica, né? Então, se você pega o mundo e tenta dizer assim, só existe esse lado só é que tem relações, né, é, de querer dominar, de ser imperialista, e esse lado nunca tem. Olha, você está infantilizando a geopolítica. Você está querendo transformar a geopolítica em coisa de desenho animado, né? Que tem um lado que é só bom, outro lado que é só mal. Não é assim. Os estados, eles se funcionam, né, através de interesses, né? E eles vão. E é lógico que é do interesse da Rússia que os estados no seu entorno não façam parte da OTAN. E há interesse muitas vezes desses estados, pelo menos principalmente os menores, às vezes se sentem ameaçados, tá? Não querem voltar, às vezes, a ser ocupado pela Rússia, a formação de uma nova, entre aspas, aí, União Soviética, e preferem estar ali mais ao Ocidente, às vezes por ganhos econômicos, por ganhos políticos, etc. Mas são os estados se movimentando no jogo do poder. E geralmente quando você é de um estado muito pequeno, com um estado vizinho gigantesco e centenas de vezes mais poderoso, você buscar aliança com outro estado ou com uma aliança militar pode significar para você uma proteção adicional, tá? Então, isto é o jogo real, tá? É o jogo real da geopolítica, tá bom? Então, esses estados convergiram ali para a OTAN, né? Só que aí a Rússia se sentiu cada vez mais ameaçada, porque a OTAN chegou cada vez mais perto das suas fronteiras. Ou seja, ela chegou nas suas fronteiras. Antes a OTAN não chegava nas fronteiras da Rússia, porque havia o Pacto de Varsóvia e havia as próprias repúblicas socialistas soviéticas que faziam que a OTAN ficasse distante, né, da Rússia. E é lógico que a Rússia vai reagir. E ela vai reagir. E até enquanto a Ucrânia e a Bielorrússia não havia aí colocado a questão da Geórgia, da Ucrânia, da Bielorrússia entrarem para a OTAN, havia ali só a Lituânia, Letônia e Estônia bem ali na fronteira, na OTAN, né? A Polônia, mas a própria a própria Bielorrússia e a Ucrânia, que são os estados, os maiores estados da ex-União Soviética, com exceção do Cazaquistão, que aí o Cazaquistão já está na Ásia, não havia as coisas foram se mantendo, ainda que aí nessa nova Guerra Fria, né? Que já não é uma Guerra Fria ideológica, é uma Guerra Fria geopolítica entre a Rússia e a OTAN, foram se mantendo. Tá? Mas, né,
quando, e aí o Putin vai falar isso mais pra frente, quando a Ucrânia, você percebe que a Ucrânia quer entrar para a OTAN, aí foi o cruzamento de um limite que para a Rússia seria, digamos assim, aquela linha de limite que você não aceita mais. Tá? Bom, então ele coloca essa primeira questão da expansão da OTAN. Uma segunda questão que o Putin coloca que serviu para amargar ainda mais as relações, porque ele disse que em um determinado momento, sobre o Boris Yeltsin, até no início do governo dele, eles acreditavam que a Rússia seria realmente aceita pelo Ocidente. Né? Mas o próprio fato da OTAN não ter acabado logo em seguida que acabou o Pacto de Varsóvia e a União Soviética já demonstrava que a preocupação de existir uma OTAN não era só por causa da ideologia comunista. Né? Era também para conter essa grande nação que é a Rússia. Que foi que eles descobriram que os Estados Unidos financiavam separatistas, né, ou oposições aos russos em estados do Cáucaso. Né, e que mesmo ele tendo conversado ali, que provavelmente foi com o George Bush sobre isso, eles não foram atendidos. Tá? E aí, por último, e talvez o grande estopim das relações harmônicas ali que haviam mais ou menos nos anos 90, apesar da expansão da OTAN, foi um novo escudo de mísseis proposto ali pelos americanos. Por quê? Porque um escudo antimísseis que fosse, digamos assim, 80, 90% eficaz, colocaria em xeque a estabilidade da destruição mútua garantida. Que nenhum dos dois lados lançam as armas nucleares, porque sabem que ambos serão destruídos. E aí o Putin diz, inclusive, que por causa disso a Rússia investiu em armas supersônicas. E nisso ele está totalmente, ele diz ali, né, totalmente correto, que a Rússia hoje é a nação que tem esse tipo de arma em maior desenvolvimento no mundo. Assim como o Irã hoje é o país que mais tem desenvolvimento de drones, né? Bom, aí diz que a partir de 2008 a Ucrânia faz um pedido, ela e a Geórgia, de entrar na OTAN. Né? E que isso era inaceitável para a Rússia, porque colocaria a OTAN com milhares de quilômetros nas suas fronteiras. Ou seja, a possibilidade de você colocar armas nucleares na fronteira da Rússia. O que acontece? Se você tem a Ucrânia servindo de estado tampão entre a OTAN e a Rússia se dispara armas nucleares, dá tempo dos sistemas anti-armas nucleares localizar esses mísseis e abatê-los. E inclusive dá tempo da resposta russa de lançar armas nucleares contrários antes das suas bases serem atingidas, garantindo a destruição mútua. Se você coloca armas nucleares táticas na fronteira da Ucrânia com a Rússia, essas armas nucleares, na eventualidade de um ataque surpresa, o Ocidente destruiria todas as bases nucleares russas antes dessas por lançarem seus próprios mísseis. Então você poderia eliminar nuclearmente a Rússia sem que essa conseguisse disparar grande parte das suas armas em direção ao Ocidente, então não teria mais a destruição mútua garantida. Com isso, enfraqueceria os russos. Então era para eles não permitiriam a entrada da Ucrânia, da Bielorrússia, por exemplo, na OTAN, e nem da Geórgia. Olha, se você for ver da perspectiva dos russos, tem todo o sentido geopolítico eles não quererem a entrada da Ucrânia. Tá? E fazerem de tudo para a Ucrânia não entrarem na OTAN. Se você for pegar da perspectiva dos russos, tá? Para a sustentabilidade da sua própria existência diante da ameaça da aliança militar do Ocidente, da OTAN, eles têm toda a razão em fazer de tudo para não deixar que a Ucrânia entre para a OTAN. Bom, aí você tem a revolta lá de Maidan lá, que foi a revolta que teve lá na Ucrânia, teve trocas de presidente, toda a questão envolvendo o Viktor Yanukovych, né? O Putin vai comentar isso.
e vai comentar do golpe de Estado que houve, né? A gente sabe que foi um período ali 2014, né? Dos anos 2010 ali em diante teve os movimentos da Primavera Árabe, tá? E aí você tem os movimentos na Ucrânia, né? Você vai ter as jornadas de julho aqui no Brasil e todos os movimentos que inclusive vão levar à queda da presidente Dilma também. Então você teve movimentos e uma tentativa de golpe também na Turquia. Tá? Então você teve diversos desses tipos de movimentos que o Putin considera foram financiados pelos Estados Unidos, foram financiados pela CIA. Tá? Em grande parte, ele diz que por que isso aconteceu lá? Porque a União Europeia queria que a Ucrânia tivesse uma parceria comercial com a União Europeia. Mas a Ucrânia já tinha uma parceria comercial com a Rússia. Então, se a Ucrânia assinasse uma parceria com a União Europeia para entrar os produtos da União Europeia na Ucrânia, automaticamente esses produtos poderiam ir para a Rússia, né? Já que eles já estavam ali na Ucrânia sem passar pelas barreiras aduaneiras. E que isso era inaceitável. Então a Ucrânia tinha que escolher. E a Ucrânia, e o Viktor Novikov viu que era melhor para a Ucrânia ter acordos comerciais com a Rússia devido à enorme troca de comercial que os dois países já tinham, inclusive na questão energética. Tá? E por isso se financiou ali aquele levante, né, da Praça de Maidan, que vai levar à queda do presidente ucraniano e a troca de poder na Ucrânia. E a partir daí, inclusive, a ameaça, né, a troca de aliança. Né, a Ucrânia passa a estar aliada à OTAN, à União Europeia, e não mais à União Europeia, né, aos países do Ocidente, principalmente a Alemanha ali, Inglaterra, e não mais a Rússia. E com isso, há uma ameaça. Os russos não aceitariam perder a Crimeia, eles ocupam a Crimeia. Por quê? Vamos pensar no jogo geopolítico alto e claro. A Crimeia é uma península da Ucrânia que tem praticamente 100% da sua população de russos étnicos e que tem a maior base naval russa, que é a base de Sebastopol. Nunca que os russos iriam perder a Crimeia. Nunca. Tá? Inclusive porque, como as outras bases navais russas estão no Mar Báltico, que fica congelado durante meses por ano, ou, né, na costa do Japão, ali na costa da Ásia, onde também há um período em que o porto fica congelado, a única, e principalmente ali na região da Europa, o único lugar onde a Rússia tem acesso à água quente durante todo o ano é justamente ali na região do Mar Negro. E é justamente ali que tem a maior base naval russa, que é de Sebastopol, que é na Crimeia. Seria uma ingenuidade achar que os russos iriam perder aquela região. Ainda mais que toda a região, toda a península é de população etnicamente russa. E eles preferem estar com a Rússia. E aí o Putin vai falar de algo, né, que é muito pouco conhecido no Ocidente, que é o fato da região de Donbás ali, principalmente as províncias de Lugansk e Donetsk, ser também majoritariamente russa. E como após o conflito da Praça de Maidan, você tem toda uma animosidade contra os russos étnicos que vivem ali, você começa a ter confrontos entre os russos étnicos e os ucranianos. E isso faz com que, né, você tenha, inclusive, o uso de tropas contra os russos étnicos. Antes da invasão da Rússia à Ucrânia, já havia tido 14 mil mortes ali na região, nesses confrontos. Grande parte deles de civis, né, provocadas ali por esses confrontos com os exércitos e paramilitares ucranianos. E ele diz, né, vai falar que os Estados Unidos e a Europa estão armando a Ucrânia.
E vai ter uma série de acordos, né, a tentativa dos acordos de Minsk, que ele vai propor ali a questão da autonomia das repúblicas de Donetsk e Lugansk. Gente, desde antes, né, disso, nos vídeos que eu já gravava, que eu gravei lá no Frontcast, né, antes da própria antes da Rússia, né, e no momento ali que a Rússia invadiu, que a Rússia marchou sobre a Ucrânia para ocupar as províncias de Donetsk e Lugansk, eu já dizia isso claramente, que a melhor solução teria sido a autonomia dessas duas repúblicas, ou seja, que elas continuassem com o governo da Ucrânia, mas que tivessem certa autonomia legislativa para a língua e etc. Então fossem repúblicas autônomas dentro da Ucrânia. Não muito diferente, por exemplo, do que são os estados dentro dos Estados Unidos. Tá? Um pouco mais do que a autonomia que os estados têm aqui no Brasil. Né? Então você elege o seu próprio governador, você comanda as forças policiais, você tem uma escola que poderia ensinar em russo e ucraniano, então você garantiria uma autonomia. Isso é muito comum ali na própria Rússia. Dentro da própria Rússia existem várias províncias autônomas dentro da própria Rússia, né? E ele vai falar da questão do que ele chama de desnazificação da Ucrânia, tá? Aí ele vai falar que na Ucrânia existe um grande número de nazistas que precisa desnazificar a Ucrânia, até porque um dos heróis que os nacionalistas tentam resgatar ali na Ucrânia é um cara que na época da Segunda Guerra Mundial ele lutou a favor das tropas do Hitler contra os soviéticos para tentar ali a independência da Ucrânia, tá? Bom, e realmente, né, o Putin vai falar inclusive de um momento que esse personagem histórico, né, eles estavam ali num evento no parlamento do Canadá e ele foi ovacionado e tudo. E realmente existe, né, esse personagem histórico. Realmente você tem ali, dentro da Ucrânia, movimentos, né, e ultranacionalistas que também você poderia dizer que são movimentos o batalhão Azov foi o mais conhecido sobre isso, né, ultranacionalistas, né, e neonazistas, etc. Mas você pegar dois ou três pequenos grupos ali que tem essa característica e querer levar isso para todo o Estado ucraniano, dizer que existem um domínio dos nazistas ali sobre ou uma grande parte dos nacionalistas ucranianos são na verdade nazistas, etc. Gente, logicamente que isso é um exagero enorme e é um discurso para o público interno russo. Tá? É um discurso para o público interno russo de que, olha, nós estamos desnazificando a Ucrânia. Por quê? Porque aí você leva todo aquele sentimento da Segunda Guerra Mundial, que na Rússia nem é chamada de Segunda Guerra Mundial, é chamada de Grande Guerra Patriótica, porque quando os nazistas invadiram a Rússia, né, eles mataram mais de 20 milhões de pessoas. A Rússia sozinha praticamente perdeu, né, praticamente metade dos mortos da Segunda Guerra Mundial. Então foi algo que o país nunca vai esquecer. Até hoje a população russa é uma população assim que é baixa para o tamanho do país, né? Então você tem aí, lógico, toda essa questão, né, dessa enorme perda que os russos tiveram na Segunda Guerra Mundial. Você teve todo o trauma disso e por isso você falar em nazismo,
você ganha o apoio da população russa, tá bom? Então é lógico ali que você tem aí um uso exagerado. Não estou dizendo que não possa ter, como teve ali o Batalhão Azov, um ou outro grupo de maior, principalmente no começo ali da guerra, que tinham ideias nazistas, né, ou neonazistas na verdade, e ultranacionalistas, né? Mas isso não significa que a Ucrânia seja um país nazista, né? Isso já é um exagero tremendo. Até porque grupos neonazistas, nazistas, eles já têm em grande parte dos países do mundo, né? A gente viu até aqui no Brasil, né, nos últimos anos aí, alguns desses grupos sendo desmantelados. E certamente na própria Rússia deve ter grupos que têm esse tipo de ideologia, né? E num momento de crise, de ultranacionalismo, de guerra, né, esses grupos acabam muitas vezes ganhando um maior destaque e tem uma apropriação disso para a propaganda interna dos russos para convencê-los, né, sobre a guerra. E aí o Putin vai dizer que se quisessem parar a guerra, bastaria parar de mandar armas para a Ucrânia. Lógico, isso ele está certo, porque se parar de mandar armas para a Ucrânia não teria como resistir. Ele vai dizer então, respondendo a uma pergunta do entrevistador, né, do Tucker Carlson, que ele não tem nenhuma intenção de invadir outros países, mas certamente outros países da região não acreditam muito nisso, por isso pedem para entrar para a OTAN. Ele diz que nenhum país precisa ter medo de um ataque nuclear russo desde que não mande tropas para ajudar os ucranianos. Ele vai acusar os Estados Unidos, né, e os ingleses, né, pelos ataques ali ao gasoduto de Nord Stream. E em determinado momento ele vai falar da guerra de propaganda. Ele diz que é muito difícil ganhar dos Estados Unidos na guerra de propaganda, porque os Estados Unidos controlam a nível mundial a propaganda. Ele não está errado sobre isso, né? Logicamente que os Estados Unidos têm um poder de propaganda sobre o mundo muito maior, né? Controlam boa parte das agências de jornalísticas do mundo todo. Se a gente pegar qualquer jornal brasileiro, vai ver lá sempre que eles estão distribuindo notícias internacionais feitas por agências norte-americanas, né? E isso é muito ruim mesmo, porque muitas vezes a gente realmente fica sem ver o outro lado, né, da história, sem entender as motivações do outro lado. E aí ele também vai falar da questão do dólar, que ele realmente tem razão. O dólar é o que mantém grande parte da política do poder dos Estados Unidos. Inclusive ele vai falar uma coisa muito interessante, né? Que a alta dívida dos Estados Unidos, 33 trilhões, mas ele vai dizer que boa parte dos Estados Unidos cometeram um grande erro nos últimos anos, que é o seguinte: quando começa esse tipo de guerra, eles bloquearam as reservas em dólares, por exemplo, da Rússia, tá? Mas que muitos países já têm desconfiado, já estão muito alertas sobre isso. E que se antes os países mantinham suas reservas em dólar, muitos países estão querendo manter suas reservas agora, né? Não apenas em dólar, para escapar de uma possível retaliação americana, né? O que, principalmente quando se impõe, né, algum tipo, né, de sanção econômica sobre esses países, sanção econômica que eu aqui no canal chamo de guerra econômica sobre esses países. E isso vai estar fazendo com que se busque guardar reservas em outros tipos, né, de ativos. E logicamente que o melhor ativo para você ter reserva é aquele que nunca perde valor, que é o ouro, né? E ele diz que essa política vai enterrar os próprios Estados Unidos. E que agora mesmo a Rússia faz 34% do seu comércio em yuan, né, que é a moeda chinesa. Antes era só 3%, e mais 34% em rublos. Isso vai, e como outros países estão optando por fazer trocas ou na própria moeda ou usando moeda chinesa, os Estados Unidos poderão perder muito nos anos seguintes com essa questão da diminuição do dólar como moeda de troca internacional.
Realmente, se isso acontecer, parte considerável do poder econômico dos Estados Unidos vai diminuir bastante. Quando perguntado da China, ele fala que não teme a China, porque a China tem uma política, né, externa não agressiva, e que hoje eles têm mais de 230 bilhões de dólares em volume comercial com a China, inclusive energia e tecnologia. Tá? E aí ele também vai falar do alto de como os BRICS estão sendo importantes para as trocas econômicas. Tá? Então ele vai dizer que hoje a Rússia é a maior economia da Europa, apesar das sanções, e realmente a Rússia, e tem um outro vídeo aqui no canal sobre isso, a Rússia teve um crescimento econômico muito grande, mesmo com as sanções e a guerra, o que surpreendeu o Ocidente, que esperava que as sanções, ou melhor, a guerra econômica contra a Rússia, fosse fazer com que o país caísse logo e desistisse da guerra. Isso não ocorreu. A Rússia está tendo um crescimento econômico muito maior do que os países da Europa Ocidental, apesar da guerra. Ou talvez por causa da guerra, porque a gente sabe que momentos de guerra também serve como mola propulsora da economia, porque você tem muitos investimentos. E ao contrário do que diz aí os neoliberais quando dizem que o Estado investir não muda, muda sim. A guerra é uma dessas questões, é o momento que o Estado mais investe na indústria nacional e geralmente é o momento que você tem mais crescimento dentro dos estados, né? O que demonstra que investir na indústria nacional é sim prioritário, né? O que torna aí o investimento que o governo Lula vem fazendo num novo programa industrial algo muito importante para o Brasil, né? Aí ele vai dizer que os Estados Unidos sempre buscam estar em guerra com alguém, porque os grupos de pressão que surgiram dentro dos Estados Unidos, quando era a União Soviética, ainda existem e querem transferir isso para um estado sempre de guerra com alguém, seja a Rússia ou a China, para não perder seu poder interno. Mas que o mundo está mudando, o mundo está sendo multipolar. Ele cita a Indonésia como um país que está tendo um grande crescimento econômico, e realmente está, né? Bom, aí ele volta à questão da Ucrânia. Ele diz que foi aprovado leis contra os russos étnicos em Donbass, né? E que não se chega a um acordo de paz na Rússia, entre a Rússia e a Ucrânia, porque o próprio governo ucraniano, animado pelos ingleses, né, principalmente pelo Boris Johnson, criou um decreto que impede qualquer negociação de paz com a Rússia. E realmente esse decreto existe, e a existência desse decreto mina a possibilidade de uma negociação de paz. Só que tudo leva a crer que a Ucrânia não vai resistir essa guerra por muito mais tempo. Já são 2 anos de guerra. Cada vez mais o Senado norte-americano e a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos está mais reticentes em mandar ajuda. A Inglaterra não vai conseguir suportar a ajuda na Europa como um todo para a Ucrânia, né? E assim, a minha opinião, enquanto analista geopolítico, é que os territórios atualmente ocupados pela Rússia, a Ucrânia já perdeu. Tá? Não vai haver uma devolução desses territórios. Tá? A Ucrânia perdeu os anéis, né? E talvez ela tenha que aceitar logo um acordo para não perder os dedos. Tá? Mas as províncias atualmente ocupadas, 4 províncias e a Crimeia ocupadas, desanexada constitucionalmente ao território da Rússia, não voltarão para a Ucrânia. Tá? Agora, também penso que a ideia do Putin de que a Ucrânia teria que se desmilitarizar e aceitar nunca entrar para a OTAN e etc., para poder ter um acordo de paz vai ser muito difícil de ocorrer, a menos que exista uma pressão muito grande no Ocidente para isso, né? Porque senão os ucranianos também não farão. Né? Até porque qual confiança eles vão ter que se eles não se desmilitarizarem, a hora que eles se desmilitarizarem, os russos vão invadir o restante de todo o território. Então certamente eles não farão isso. Então em algum momento ambos os lados vão ter que ceder, porque a guerra não dá para ser eterna, né? Por mais que a Rússia hoje tenha uma grande vantagem, ela não vai conseguir
manter essa vantagem para sempre. E por mais que a Ucrânia dependa hoje está difícil, está cada vez se tornando mais difícil para a Ucrânia por causa da grande perda de homens, da destruição do seu território e também da diminuição dos recursos vindos do Ocidente, ou pelo menos cada vez mais complicado que esses recursos consigam vir, né? A Ucrânia ainda consegue se manter ali em conflito, e os russos uma hora ou outra vão sentir mais o impacto da guerra. Então acho que, eu presumo, como analista, que o final da guerra será Crimeia e as 4 províncias definitivamente anexadas para a Rússia, tá? E a Ucrânia entrando no mínimo na União Europeia definitivamente, e talvez numa aliança militar europeia, porque os europeus já estão ali formando uma aliança militar entre eles mesmos, não a OTAN. Aí vai ter assim, não, a Ucrânia não entrou para a OTAN, mas ela vai ter entrado para alguma aliança militar propriamente europeia para garantir a segurança do território do território dos outros 75% do território que ela não vai ter perdido. Mas aqueles 20% do território, 25% do território ali de maioria étnica russa, eu presumo que a Ucrânia já perdeu definitivamente aqueles territórios. Vai ser muito difícil a recuperação desses territórios. Tá? Ele vai falar da questão, depois vai entrar em questões religiosas, ele vai falar como a Rússia é um estado plurinacional que aceita diversas etnias, logicamente, né, que aí tem mais aquele discurso, né, de que, mas, lógico que é um estado plurinacional, realmente tem diversas etnias na Rússia, mas os russos são a etnia dominante, né, são a maioria e são a dominante. Ele vai falar da religião, e sim, para o Putin a religião ortodoxa é muito importante, e ao contrário do que muita gente aqui no Brasil fala, tirado de não sei de onde, o Putin não é de esquerda, o Putin não é comunista, o Putin é um conservador religioso de direita, tá? Então, o Putin não tem nada a ver, né, nem com esquerda, nem com nada. O Putin é um conservador religioso de direita. Bom, deixa eu ver aqui mais alguma questão. Por fim, vão ter 2 questões que vão entrar ali. Uma, ele vai falar que os ocidentais já perceberam que vai ser impossível derrotar a Rússia, né? E realmente ele está certo, assim, não que seria impossível derrotar. Se houvesse uma guerra direta entre a OTAN e a Rússia sairia sim derrotada, porque a Rússia não teria como sustentar uma guerra contra a OTAN, né? Lógico que ela seria derrotada, mas isso levaria ao fim das 2 partes, porque a Rússia dispararia todos os seus mísseis nucleares e levaria ao fim. Mas que o Ocidente ali viu que não será aceitável uma derrota da Rússia no território ucraniano. E isso realmente, assim, como a Rússia está resistindo a essa guerra, a menos que se queira que essa guerra permaneça aí por vários e vários e vários anos, tá? Em algum determinado momento terá que sim ter um tratado de paz, né? Não me parece que a Rússia irá se colapsar frente só por causa da guerra da Ucrânia. Ele fala que também, e ele sempre fica insistindo que na verdade os ucranianos são russos, são uma nacionalidade artificial, né? Nós não concordamos com isso, né? Os ucranianos são uma nacionalidade própria. Todas as nacionalidades, elas são uma construção que é étnico-cultural, e aí ele fala que ele é artificial, mas todas as nacionalidades, elas nascem a partir de relações étnicas, ou a partir de uma cultura ou de uma língua comum, e que vai se constituindo ali sim através de elementos que nós vamos criando, né? Que vai fortalecendo essa nacionalidade, sejam uma bandeira, um hino, seja um grupo de obras literárias que nos identifica, né? Por exemplo, o português quando lê os Lusíadas, tá? Então, ele falar que os ucranianos não existem enquanto um povo, enquanto uma nacionalidade, isso é completamente ridículo, é errado,
tá? Os ucranianos existem sim enquanto nacionalidade, mas os ucranianos, eles se pegaram naquela questão que quando existe numa nação, coloca sempre a nação em risco, que é ter uma grande minoria de outro estado dentro da sua nação, né? E essa minoria, que é minoria ali dentro do estado, né? No caso de dentro da Ucrânia, mas ela é uma minoria de um estado, é, de um de um estado fronteiriço que é muito maior, muito mais poderoso que ele, né? Então ali os ucranianos, acho que eles nunca talvez tenham pensado realmente que os russos invadiriam para ocupar Donbass, e que a melhor solução teria realmente sido para os ucranianos terem negociado ali a autonomia de Lugansk e Donetsk, né? Mas isso já passou, gente. Isso hoje já não existe mais essa possibilidade, né? Eu não vejo agora os ucranianos tendo outra saída a não ser que eles vão perder 25% do seu território, tá? E isso não é uma questão de torcer pela Rússia, tá? É uma questão da realidade, tá? Eu não vejo, eu acho até que os ucranianos, este seria o melhor momento para os ucranianos sentarem para uma negociação, porque os russos não ganharam ainda, né? Os ucranianos ainda têm um grande poder do apoio do Ocidente, e seria a hora de tentar uma negociação para perder alguns anéis e não perder os dedos, né? Até porque a destruição na Ucrânia está muito grande, e se a guerra prolongar por muito tempo, com a morte de tantos jovens ucranianos, a fuga de tantos outros para outros países, tá? E a destruição da infraestrutura do país, tá? E aí vocês vejam bem, né? O país está com a infraestrutura sendo destruída, né? Que os russos, tá? E isso realmente é um mistério na guerra, né? Quando a gente conversa nos grupos que a gente tem no WhatsApp sobre guerra e geopolítica, é um mistério de por que os russos não destruíram ainda completamente a infraestrutura ucraniana, porque ela está em pé lá. E nesse sentido, os russos poderiam sim ter jogado a Ucrânia ali. A Ucrânia está com a infraestrutura dela muito mais destruída do que realmente está, né? Endividado, porque não pensa que esses empréstimos que o Ocidente manda para a Ucrânia uma hora não terão que ser pagos, né? Muitos jovens morrendo na guerra, outros tantos pessoas, né, fugindo para outros países, indo para outros países para escapar da guerra. Então, mesmo com o fim da guerra, vai ter esse problema. Agora imagine que os ucranianos ficassem ali com Lugansk, Donetsk e com a Crimeia. Ainda com tudo isso, um país para ser reconstruído, destruição, ainda ter essas minorias étnicas sempre se revoltando ali dentro. Então, assim, a Ucrânia, né, eu acho que tanta Rússia, penso eu, tanta Rússia esperava uma vitória rápida, realmente eu acho que eles esperavam uma vitória rápida, como a Ucrânia esperava que uma resistência ali fosse fazer com que a Rússia logo desistisse. Nenhuma das duas coisas aconteceu. Mas como a Rússia é uma grande potência nuclear, né, e não dá para a Ucrânia atacar dentro da Rússia, porque se houvesse um ataque direto, vários ataques dentro da Rússia, isso poderia significar uma ameaça existencial, e os russos poderiam atacar com armas nucleares, né? Assim, se a Rússia estiver disposta a lutar essa guerra até a vitória, dificilmente os ucranianos conseguirão. Então, hoje eu acho que ainda está um momento que eles podem negociar saindo com um maior número de vitórias, tá? Isso não estou fazendo torcida, tá? Estou fazendo uma análise geopolítica de como as coisas se encontram. Por fim, o Tucker Carlson comenta sobre um jornalista norte-americano preso. O Putin insiste que não vai libertar esse jornalista porque na verdade ele estava servindo como espião, tá? O Tucker Carlson, ele diz, não estava servindo como espião, ele estava só ali como recebendo os papéis, mas eles falam que eram os papéis secretos que ele não podia estar recebendo, portanto ele estava fazendo espionagem, tá? Isso ele vai falar no finalzinho da entrevista. Um pouquinho antes ele fala de outras duas questões com o Putin, que ele chama a atenção para a inteligência artificial
e genética, né, ou manipulação genética do ser humano, que a gente chama aqui no canal de transhumanismo. E o Putin mostra conhecer os dois assuntos, responde que existe realmente um perigo nas inteligências artificiais, que a gente deveria tomar cuidado com isso, também cuidado com criar super-humanos a partir da genética, mas é uma breve intervenção. Mas isso já mostra, gente, uma coisa, tá? Quando você assiste toda a entrevista, eu detalhei ela aqui para vocês, mas quando você assiste toda a entrevista, goste você do Putin ou não, seja você um torcedor para a Ucrânia ou para a Rússia, eu acho que a gente está trabalhando aqui não para ser torcedor de um ou do outro, mas para fazer uma análise geopolítica, levando em consideração as forças de cada um. Por isso que eu falo que vai ser muito, que a Ucrânia vai perder esses territórios, porque levando em consideração a força da Rússia e como Putin se posiciona e como no Ocidente cada vez mais menos recursos estão indo para a Ucrânia, e se o Trump se eleger, vai ir menos ainda, porque o Trump não concorda em apoiar a Ucrânia, que os ucranianos estão no momento que eles deveriam ir para um acordo de paz. Porque se o Trump se eleger, eles vão sair dessa guerra ainda pior do que se agora eles aceitassem alguns termos e conseguissem impor outros. Mas avaliação geral, aqui, para a gente terminar esse vídeo que já teve muito mais tempo até do que eu estava planejando. Avaliação geral. Quando você vê esse vídeo todo, goste você não ou do Putin, ele se posiciona como um estadista que ele é, e ele demonstra ter um grande conhecimento de economia, um grande conhecimento da história, tá? Um grande conhecimento de assuntos que vão inclusive para a área de genética, de inteligência artificial, de estratégia militar. Então a gente vê ali um líder, tá? De filosofia. A gente vê ali realmente um homem e um líder que se preparou e que se prepara e que estuda constantemente para estar na posição que ele está. Não à toa, né, o Putin, goste você dele ou não, descreva você ele como presidente ou como um ditador, ele pegou uma Rússia ali no final dos anos 90, em cacarecos, após a desastrosa administração do Boris Yeltsin, que ele inclusive faz um ou outro elogio, porque foi o padrinho político dele, e assim, eu acho isso também de uma hombridade, porque assim, o Boris Yeltsin ele foi um presidente muito ruim para a Rússia, mas ele foi o padrinho político do Putin, e o cara, mesmo assim, tentar ali fazer um elogio ou outro, mesmo quando o Tucker Carlson dava a entender assim, não, o Boris Yeltsin acabou com a Rússia, e realmente acabou, né? Mostra assim aquela coisa de você não morder a mão que uma vez te ajudou, né? De você ser grato com aquela mão que uma vez te ajudou. E isso é uma posição de hombridade, né? De ética estoica, inclusive, né? O Marco Aurélio falava sobre isso nas Meditações. Muito interessante, porque no fundo assim mostra que com todos os erros do Boris Yeltsin, pelo menos o Putin considera que aquilo que o Boris Yeltsin fez por ele vale a pena você não agora ficar espetar o cara pelas costas, aí dar uma facada pelas costas, como a gente diz no popular, né? Apesar de, lógico, o Boris Yeltsin já está, inclusive, já ter falecido, mas mostra que ele reconhece o Boris Yeltsin, pelo menos por ter levado ele ali o poder. E a gente vê na política como é fácil muitas vezes as pessoas aí, aqui no Brasil aconteceu, né? A pessoa se elegeu e logo depois estava atacando aquele que tinha ajudado ele a subir na carreira política, né? E a gente vê como que o cara não faz isso, tá? Que o Putin não faz isso, só falando cara pro Putin, né? Então, e você então vê ali uma pessoa com grande domínio da política, da geopolítica e tudo mais. Isso, aí você entende como que o Putin foi esse cara que nos últimos 10, 20 anos, aí nas duas primeiras décadas do século XX, recuperou economicamente e militarmente a Rússia
naquele processo de degradação que ela teve nos anos 90, que muitos falavam inclusive que provavelmente a Rússia iria se esfacelar em várias nações. Tá? Concorde você ou não com os métodos que ele usa. Então é isso, pessoal. Não se esqueça, deem um like, façam um comentário, tá? E, possível, compartilhe o vídeo, aperta o sininho para receber os novos vídeos. Lembrando que aqui no canal a gente está aí com a média de pelo menos uns 3 vídeos por semana. Então acompanhe aí o nosso trabalho. Bom, eu sou Edgares Manioto e a gente volta logo logo.